Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto altamente polêmico, reforma tributária. Você já sabia que tem cliente me procurando querendo aplicar já a reforma? Você acredita nisso? Pois é. Eu acho graça, gente, porque é algo que nem está completamente aprovado e regulamentado e terá uma transição prevista pelo Congresso e pelo governo de pelo menos 10 anos, gente. Olha isso! A reforma tem vários temas polêmicos. Unificar e uniformizar alíquotas, por exemplo, e não respeitar as diferenças regionais, abrindo caminho para nada mais além da simples majoração infinita de tributos, fortalecendo o poder do Estado e enfraquecendo ainda mais os que dele dependem. Você está no canal da Claque Contabilidade, eu sou Cláudia Lolita e seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, gente, a PEC 45, ora em pauta, prevê uma transição tributária em duas etapas. A primeira etapa prevê um período teste por 2 anos com mais um imposto a ser criado, o tal IBS, de 1%. Na segunda etapa, durante os 8 anos seguintes, a cada ano, as alíquotas do ISS e ICMS serão reduzidas em 1/8 por ano até a extinção, e do IBS aumentando para repor a arrecadação anterior. Se um dos objetivos da reforma é combater uma tributação complexa, com a criação de mais um imposto de transição, não teremos simplificação, gente. Pelo contrário, nós vamos ter mais um imposto para controlar. Esse novo imposto seria justificável se, caso como contrapartida, tivéssemos a previsão da diminuição da carga tributária futura. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços atualmente, ele é cumulativo e o ICMS é não cumulativo. A reforma tributária, além de pretender unificar esses dois impostos, com o ousado desafio de unificar 27 legislações estaduais e mais de 5.400 legislações municipais, também quer adicionar o PIS e o COFINS federais, criando um único imposto sobre consumo que deverá se chamar IVA ou IBS. Sem falar no Simples Nacional, que é um regime especial de unificação dos impostos para micro e pequenas empresas, que já contém na sua base de cálculo PIS, COFINS, ISS e ICMS, que tem um tratamento diferenciado, que não se mexe de qualquer forma, né? Tem um órgão que regulamenta, que é o CGSN. E como é que fica isso tudo? Gente, é uma farofa só, acredita em mim. Além de unificar impostos municipais com estaduais e federais, a PEC 45 menciona a utilização de crédito tributário amplo desses impostos. Atualmente, no caso do ICMS, o estoque de crédito tributário acumulado pelas empresas é um excelente negócio para o governo, pois o crédito tributário acumulado significa aumento de arrecadação, uma vez que este crédito não foi repassado e compensado pelos contribuintes, e que o detentor desse crédito pagou o imposto ao maior. Atualmente, 1/3 dos créditos acumulados do ICMS do país são devolvidos em face das dificuldades de caixa dos estados. De um lado, nós temos a prefeitura, do outro lado, nós temos os estados com dificuldade de caixa, com contas em vermelho, e de outro, nós temos uma proposta de reforma tributária que prevê a possibilidade de crédito de ISS hoje não existente. Não é difícil concluir que aumentar o leque de empresas credoras irão aumentar as dificuldades hoje existentes na devolução desses créditos. Um advogado, um contador, um dentista, um médico que hoje não pagam o ICMS, pois não vendem mercadorias, pagam o imposto de ISS que compete às prefeituras. Um supermercado, uma loja de roupas, por sua vez, não pagam ISS, pois eles não vendem serviços, eles vendem mercadorias. Então, por isso, eles pagam o ICMS por essa comercialização dessas mercadorias. Gente, as PECs 45 e 110 querem unificar ISS das prefeituras com o ICMS dos estados, trazendo tudo para uma alíquota só. O eixo é unificar as alíquotas do ISS com ICMS, PIS e COFINS, falando-se em uma alíquota única, essa alíquota pode chegar a 30%. Uma prestadora de serviço pagar um imposto e a loja que vende mercadoria pagar outro com alíquota diferenciada não é nenhum privilégio
privilégio, não, gente. Isso é justiça fiscal. Aumento de carga é o que a máquina pública brasileira, em todos os níveis, necessita, pois municípios, Estado e União, a cada ano, passam a gastar mais do que arrecadam. Unificar alíquotas foi a saída encontrada, pois o nivelamento será sempre pela alíquota maior, gente, e não pela menor. Assim, toda unificação de alíquotas garantirá um aumento de arrecadação. E ainda temos os impostos sobre a renda. Afirma-se, gente, que se tributa muito pouco a renda do Brasil e se onera demais o consumo. E que por esse motivo os pobres pagam mais do que os ricos. Em relação à tributação da renda, temos uma alíquota, de 27,5% máxima. E para as pessoas físicas, essa alíquota. E para as pessoas jurídicas, de 34%, que corresponde a 15% de imposto de renda, 9% de contribuição e 10% de adicional de IR. Ou seja, gente, uma empresa, para apurar seu lucro, divide o mesmo em 3 partes, deixando uma parte para a União. Não parece fazer sentido, portanto, afirmar que se paga pouco imposto sobre a renda, pois paga-se a terça parte do lucro, ficando a empresa com 2 partes restantes. Impostos sobre o consumo, gente. No Brasil, onde cabe uma França, para você ter ideia, no território da Bahia, e cabe um Reino Unido no território de São Paulo, fica difícil a gente comparar esses países pelas diferenças regionais que apresentamos, pois nosso país tem um tamanho de um continente. É como se a gente tivesse vários países dentro do nosso. E a nossa formatação de divisão da União de estados e municípios, isso é o princípio da federação, isso faz com que cada um seja autônomo. Então isso tem que mexer na Constituição, inclusive, da divisão tributária e financeira dos estados e municípios. Por quê? O que se refere à unificação do ICMS, as diferenças regionais do nosso país continental é não abrir mão na reforma tributária dos princípios constitucionais da seletividade em função da essencialidade do imposto. Isso aí está no artigo 155, parágrafo 2º da linha 3 da nossa Constituição Federal. E eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a erva mate dos gaúchos, no Rio Grande do Sul, faz parte da cesta básica, com redução de base de cálculo. Por quê? Porque isso é um item essencial para os gaúchos. Todo mundo lá toma erva mate. Isso é indispensável para eles. Mas já no Rio Grande do Norte, que é para cima, a erva mate não é essencial, ninguém toma aquilo. E tem tributação normal de ICMS. Vou te dar um outro exemplo. O açaí, ele é consumido como sobremesa na maioria dos estados e, portanto, ele tem tributação normal. É o da seletividade e da essencialidade. Já no estado do Pará, é um item essencial na alimentação diária. Eles comem todo dia isso, fazendo parte da cesta básica de alimentos com isenção de ICMS. O agronegócio, assim como o segmento médico hospitalar, por exemplo, os serviços de educação, de energia solar e a eólica, entre outros, gozam desse princípio da seletividade, em função da essencialidade dos seus produtos. Aliás, as contas de telefonia, que há 40 anos atrás eram privilégio de poucos, passaram a ter ICMS reduzido justamente, gente, porque o STF entendeu que a telefonia é um item considerado essencial na atualidade. Você fica sem seu celular, sem seu telefone? Então, eles não podem ter alíquota majorada. Os princípios da seletividade em função da essencialidade fazem parte das limitações constitucionais ao poder de tributar, com o objetivo de preservar o caráter social do imposto, que, por sua vez, visam manter os direitos e garantias fundamentais. Mas, gente, é lógico que ao uniformizar essas alíquotas, teremos aumento de carga, pois essa uniformização irá ocorrer sempre que pela alíquota maior e nunca pela menor, como eu já falei para você aqui. Unificar e uniformizar alíquotas, em nossa opinião, é abrir mão desses princípios da seletividade e da essencialidade
e não respeitar as diferenças regionais, abrindo caminho para nada mais além do que majoração infinita de impostos, cheio de declaração de inconstitucionalidade, vai ser ação judicial para tudo quanto é lado, enfraquecendo ainda mais o Estado, gente, e aquelas pessoas que dependem do Estado. Aguardem cena dos próximos capítulos, pois nós temos muita polêmica ainda vindo por aí. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e espero que essas informações dessa troca de ideias que eu dei sobre a minha opinião sobre reforma tributária, que é uma parte, ainda tem outras partes a serem discutidas, mas eu quis focar nos princípios da essencialidade e da seletividade para que você entenda, né, o imposto do ISS e do ICMS. Deixa seu comentário aqui, continue explorando nosso canal, nós temos muitos vídeos com conteúdos muito importantes que vão te ajudar com as suas dúvidas e com o crescimento do seu negócio. Te vejo no próximo vídeo, hein? Um grande abraço!